Olá, queridos, tudo bom? Estamos nessa sexta-feira com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. E vamos junto com você, estudando a Palavra de Deus, juntos, estudando a Palavra de Deus. Então, vamos convidar você para estar conosco. E para fazer esse programa comigo hoje, eu tenho ele, Pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Opa, chegamos então na sexta-feira. A semana toda foi impactante aqui, nossa leitura, o que Deus nos revelou. Acredito que muitos também foram abençoados. E chegando na sexta-feira, acreditamos que nós vamos passar para outra semana com a vitória final, o entendimento da palavra de Deus. Amém. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para estarmos juntos. Então pegue Bíblia, caneta e papel. Nós vamos pedir um intervalo e nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Nós estamos estudando sobre as tradições dos fariseus. Não é a tradição de Deus. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Se você perdeu o programa anterior, para ver hoje, você tem que saber de ontem. Então, vá nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Assista o programa de ontem, para você entender o programa de hoje. É uma sequência. Quando você for lá, aproveite, já se inscreva, curta, nos segue dentro das redes sociais. Não custa nada e nos ajuda muito. O Yarley está botando aqui nossas redes sociais. Então, os fariseus eram os religiosos. Tanto os escribas como os fariseus eram os religiosos da época. E eles estão falando na tradição dos anciões. E Jesus vinha questionando dele na tradição de Deus, no mandamento de Deus. Vocês adoram na tradição dos anciões, mas não respeitam o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus mandava honrar pai e mãe e cuidar do pai e da mãe. E eles disseram que se eles dessem oferta a Deus, não precisava cuidar do pai e da mãe. E eles estavam anulando o mandamento de Deus. Olha só, versículo 6, pastor Carlos Leite. Esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com os seus bens, assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus vinha falando sobre isso, né? No versículo 13, ele diz, você está desonrando o mandamento de Deus. É um mandamento. Às vezes que aquele que desonra pai e mãe deve ser morto imediatamente. Aí você vai dizer, não, se ele fizer oferta para o Senhor, ele não precisa honrar o pai e a mãe. E você está invalidando, porque o religioso ele faz isso. Ele pega o tanque batismal dele e acha que aquela água, que se for água eu sou em Itajaí, então vamos falar de Itajaí, que a água do Semasa tem poder para salvar. Porque se ele for batizado do tanque batismal dele, ele vai ser salvo. Senão ele não vai ser salvo. A água do Semasa não tem poder para salvar. Quem salva é o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Mas ele invalida o mandamento de Deus. Então tem um dia da semana. Se você não guardar aquele dia da semana, você não vai ser salvo. Como se o dia tivesse poder para salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Não, mas se você não cortar o cabelo do meu jeitinho, que é aquele jeitinho meu, você não vai ser salvo. O que é isso? Ou se você deixar de cortar o cabelo, você vai ser salvo. Se o teu cabelo tem poder para salvar. Estão anulando o sacrifício. Anula o mandamento de Deus, tradição religiosa. E isso acontece em nossos dias.
Aí Jesus vem dizer no versículo 6, esse ser humano não precisa honrar pai ou mãe, a sua mãe, com socorro, quer dizer, com os seus bens, e será absolvido, livre de qualquer responsabilidade. Essa era a tradição dos anciãos. Essa é a tradição dele. Assim, vocês invalidam o mandamento de Deus por vossa tradição. Vocês estão fazendo que a coisa que vocês criaram é maior que o mandamento de Deus. Se Jesus viesse hoje, pleno século XXI, o que ele vai encontrar de hipócrita? Que estão invalidando o mandamento de Deus nas suas tradições, criando leis suas e achando que a lei sua é maior do que a lei de Deus. É isso que eles acharam. Que a lei deles era maior que a lei de Deus. Olha o versículo 7, pastor. Ah, agora ele tomaram uma. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós denunciando. Quer dizer, aí ele olhou para ele e disse, vocês são hipócritas. Que é hipocrisia? Vocês têm hipocrisia. Foi jogado na cara deles. Bem profetizou Isaías de vós, dizendo. Bem falou a respeito de Isaías, a respeito de vocês. Dizendo o seguinte, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, esse povo fala de mim. Eu estou falando para coisas atuais. Esse povo me honra com seus lábios. Canto louvores, falam de mim, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eles adoram Deus com a tradição deles e não com a tradição do homem. Falar, murmurar, isso não é pecado, né? Falar mal da vida do irmão, isso não é pecado. Mas cortar o cabelo é pecado, né? Tantas coisas que eles vão com a tradição deles, é tradição. Aí, bem falou que está longe de mim. Aí, ó, aí o versículo 9. Em vão me adoram. Aqui é Deus falando, né? Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Olha aí, ó. Isaías 29 e 13. Regras criadas pelo homem. Isaías 29 e 13. Aí Jesus diz assim, ó, pois em vão me adoram. A adoração deles, quem está falando é Jesus, não é aceita por Deus. Se você tem criado tradição e a sua tradição anula a tradição de Deus, quer dizer, você diz que outra coisa tem poder para salvar, que não é Jesus, em vão você adora a Deus. Canta bonito, tem coral que canta bonito, tem quarteto que canta bonito, mas em vão adora a Deus. A adoração não é aceita por Deus. Aponta também muitas das igrejas modernas de hoje, que as adorações não são aceitas por Deus. Ensinam doutrinas e mandamentos de homem, algo que acrescentam ou se tira da palavra de Deus. O que é? É algo que você acrescenta ou você tira da palavra de Deus. Isaías 29 e 13. Eis que assim vos declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que eles me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. É isso que Jesus está dizendo, que Isaías citou. Doutrinas e regras criadas por homem. Aí eles temem a Deus, mas na lei de Deus não temem. Colossenses, pega Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Então eles criaram tradições. E hoje, muitas vezes, na igreja moderna, criam tradições e adoram a Deus nas tradições que eles criaram. E adoram a Deus, pensam que estão adorando a Deus. Tem coral bonito, tem quarteto bonito, mas só adora a Deus com lábios. O Colossenses 2. está longe de Deus. Colossenses capítulo 2,
versículo 18 até o 22. 18 ao 22. Olha só o que diz aí. Não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos. Que alguém seja árbitro, seja juiz entre vós, sentindo a humildade. Não, mas se você andar assim, você vai ser humilde. Como se a humildade tivesse no cabelo, como a humildade estivesse na roupa, como a humildade estivesse num traje. Não, mas você faz assim, você vai ser humilde. Aqui está dizendo que o sujeito está fingindo. Fingindo humildade. Humildade. Ou culto a anjos, fundamentando-se em visões. Ah, mas ele teve uma visão, foi no céu. Aí, viu que no céu. Ele se fundamenta em quê? Em visão, não é na Bíblia, é em visão. Ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Aí, ó. Conhecimento carnal. Não é revelação de Deus, professor. Olha só, continua, até o 22. É conhecimento carnal. É. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça. Paulo diz que não está unida à cabeça que é Cristo. Essa igreja não está unida à cabeça que é Cristo. Aí, ó, grave isso aí, hein? A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Não tem nada de Deus. Nada de Deus é assim. É isso que ele vai nos ensinando aqui no livro de... Ele vai falando de Jesus, vai falando conosco. Isso é fingindo humildade. Tito 1:14. Tito 1:14. Vê lá. Tito... Ô pastor, o senhor não tinha falado... Era até o 22. Então, falta muito aí. Falta muito, então vai. Tá vendo, gente? Nós estamos comendo a palavra de Deus, né? E eu estou aqui esperto para não deixar passar nada aqui, ó. Ó como é que a coisa vai tendo contexto, ó. Vocês ainda vão ver mais aqui, ó. Versículo 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a este sistema de valores. Não mais obedeçais às regras como estas, ou seja, não toques, não proves, aí pastor, não manuseis, ó, a mesma coisa. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Versículo 22. São só em ordenança e ensinos humanos. Meramente humanos. Paulo vem falando sobre isso. Né? Paulo vem dizendo sobre isso. Aí pega Tito 1:14. Tito 1:14. Tito antes de Filemão, depois de Timóteo, antes de Filemão e Isso. antes de Hebreus. Tito 1:14. Antes de Hebreus. Vem Filemão e vem Tito. Antes de Tito, antes de Filemão. Antes de Filemão. Tá Tito, aqui. 1:14. Cartinha pequena. 1:14. 1:14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo, um velho pastor, ensinando Tito, um novo pastor. Seu não discípulo, deu ouvido à fábula de homens, nem à fábula judaica. Verdadeiro filho na fé, pastor. Veja bem, nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família.
está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, pastor Carleite. Vamos agora ao versículo 10. Versículo 10. Nem dos 7 pães que aqueles outros 4.000... Não, é o Mateus, capítulo 15, versículo 10. Mateus, sim, eu estou lendo 16, foi um erro aqui de... 15 e o 10. 15 e 10, vamos lá. Chamando para si a multidão. Então Jesus exclamou à multidão, a aproximar-se e pregou, ouvi e entendei. Quer dizer, chamando para si a multidão. Os escribas viram um milagre, não estavam preocupados com o milagre. Eles estavam preocupados com a tradição deles. Se a multidão está sendo curada, ele não queria saber. E Jesus apenas falou com ele, chamou de hipócrita, agora vai para a multidão, porque Jesus queria curar a multidão. Ele não está preocupado com ele. O religioso não vai querer saber. Ele está preso na religião dele. Querido, aprenda uma coisa, não discuta com o religioso. Ele está na religião dele, só que salva a religião dele, não é Jesus. Quem salva é a igreja dele. Chamando a si a multidão, disse, que fez diante dos escribas e do fariseu, ouça e entenda. Logo ele dirá, será contrário ao que foi dito pelos escribas e pelo fariseu. O que eles estão ensinando para vocês é a tradição humana. Ouça e entenda. Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas é o que sai da boca. Isto sim, corrompe a pessoa. Pega 1 Timóteo 4:3. Não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. Cristo dirigia a atenção às mentes das pessoas, às coisas externas, apontando a condição verdadeira da condição do coração. Porque o que sai da boca, não é o que entra. Eles estão ensinando que é o que entra, não. Você cuida do que você está falando. É o que sai da tua boca. É o que você está pronunciando. Olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Ele vem falando de mau líder, que eles não querem, fazem coisa e condenam os alimentos, que Deus disse que eram bênção para o ser humano. Paulo vem falando sobre isso, que entra na boca, que Jesus falou. Olha só o versículo, vai lá no Mateus, 15 e 12. Mateus 15 e 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, avisaram, sabia que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas suas palavras? Por quê? Porque ele falou de tradição do homem. Aí então chegaram a ele, os seus discípulos disseram, tem que ver, quer dizer, tem a ver com um tempo de contemplação privada a respeito das coisas declaradas por Cristo. Aí quando chegaram para ele, disseram, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E quando você fala muitas vezes a verdade de Cristo, muitos religiosos se escandalizam. Como um ditado na antiguidade dito, se ofenderam e se apresentar como resultado da declaração da verdade, que é mais favorável que a ofensa seja permitida apresentar-se em lugar da verdade seja abandonada. Eles queriam que Jesus abandonasse a verdade e acreditasse na ofensa deles. Aí Jesus diz no 13, o que ele diz no 13? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele, porém, respondeu e disse, ele não assegura em silêncio,
mas declara a sua posição. Quando ele respondeu e disse, quer dizer, ele não seguia em silêncio, né? Mas declarava a sua posição. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quer dizer que a doutrina dos fariseus não era de origem divina, mas se de origem terrestre. O dia se aproxima, quando o joio será tirado entre o trigo. Lembra das palavras anteriores? Salvação. Sim. Ele vai falando isso. Olha só o versículo 14, pastor. Deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Deixai-os. Significa que não se trata com seu engano, sim como se ofenderam. Não pode ser que estavam contra a verdade. Aí Jesus fala, são condutores de cego. Uma designação aplicada a todos que não estavam seguindo a palavra de Deus. Quando você não segue a palavra de Deus, você é um cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Uma absoluta conclusão garantida. Aí o 13. Mas é o 15, né? É o 15, é. Então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Então Pedro disse, nos declare esta parábola. Dê mais explicação. Jesus disse, olha só, 16. Ao que Jesus replicou, também vós não compreendeis até agora? Pega Mateus 8,14. E disse Jesus, também vós estáis sem entendimento? O grande motivo da necessidade de que seja cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Ah, é Romanos. Romanos capítulo 8 e o verso 14. Tinha falado Pedro? Ah, não, perdão. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o verso 14. Romanos 8, 14. Está aqui. Romanos 8 e 14. Está aqui. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso aí. É guiado pelo Espírito de Deus. E eles não são filhos de Deus, são guiados por tradição. Segue guiando, segue. Olha só, Mateus, eu quero terminar isso aqui para deixar para semana que vem, que é 15 e 17. Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançada no esgoto? Continua, vai até o 20. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Aí, ó. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está falando na tradução dele, o que entra, o que sai, entra na boca, comer sem lavar, não faz mal. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca, contamina o homem. O que procede do coração. E do coração vem maus pensamentos, do coração sai o homicídio, do coração vem o adultério, as fornicações, a relação sexual fora do casamento entre gente solteira, a fornicação, frutos, falso testemunho, blasfêmia. Isso é que contamina o homem, isso é que lança o homem no inferno. Não é comer sem lavar a mão. Isso eles não estão olhando. Esses pecados eles não estão olhando. Né? Cortar o cabelo é pecado. Mas dormir com uma pessoa, isso não é pecado. Isso não contamina o homem. Sim, ser não... casado. É isso que lança no inferno. Queridos, esse é o programa Palavra Rema. Estamos aqui para estudar a Constituição do Reino. Vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Pastor Carleite,
Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço o senhor, foi muito esclarecedor, didático, está sendo, né? Esse livro de Mateus. Glória a Deus por isso, pastor. Pastor, a igreja e dia de culto. Sim, nós fazemos parte, né, do Ministério Pastoral do Santuário da Família. E a igreja que está sob a minha responsabilidade fica em Cordeiros. Anote, para você colocar no GPS, para você até poder ir. Eu vou te dar ponto de referência também. Rua Abílio Corrêa de Melo, número 434, tá? Entre o Queires e a Universal, ali na Schmithausen, você entra rumo ao 434, onde fica o Santuário da Família de Cordeiros, e domingo, 7 horas da noite, estaremos ali num culto maravilhoso de busca do Espírito Santo e se aprofundando na palavra de Deus. O nosso culto de domingo não tem só música, não. Nosso culto de domingo tem palavra, ensinamento, e você é o nosso convidado todo especial. Amém. Queridos, muito obrigado. Eu sou pastor aqui no Santuário da Família, na rua Antônio Ciro Dutra, no 62. Neste final de semana, quero convidar você para vir participar de um culto conosco. Vem aí, querido. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos lançando aqui a Tua palavra, que é uma semente, lançando no coração deste homem, dessa mulher, deste que me acompanha neste momento. Que esta palavra, que essa semente, possa encontrar neste coração uma terra fértil e que nela, ó Pai, possa produzir muitos frutos. Meu bom Deus e meu Pai, muito obrigado por essa vida. Pai, obrigado por este momento que temos passado de estudos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Querido, permitindo Deus, eu estou aqui na segunda-feira com mais um programa A Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.